Verdades sejam ditas, precisamos acreditar mais na nossa capacidade de realizar as coisas. Eu tenho muita saudade de conversar aqui com vocês, dessa forma mais da magia da vida, porque eu sinto que, de fato, a magia tá em tudo, né? E não digo magia, gente, de uma forma de um pensamento mágico, sabe? Esse pensamento mágico de tipo assim, pensou, criou, pensou, criou. Eu digo mais em relação às oportunidades que a natureza nos dá, os encontros, as relações, as conquistas que a gente consegue. Tudo isso nos dá indícios de um poder muito maior do que a gente, continuamente. Mas às vezes a gente olha de uma forma muito pequena pra esse poder. Tipo, pensou, criou. A casa dos sonhos, pensou, criou. Mas a vida se manifesta e fala com a gente de uma forma muito mais profunda. Eu acredito que sim, os nossos pensamentos e as nossas falas, né, as nossas ações têm tudo influência nos nossos resultados. Mas eu acredito que antes disso tudo, da gente partir para o mundo nessa iniciativa de simplesmente fazer acontecer, a gente precisa entender que energia é essa que vai nos dar base para fazer acontecer. E eu acredito que a gente tem essas duas energias dentro da gente, que na verdade são uma só. A energia de quem somos realmente, essa energia que se expressa através de nós, que é a vida, e a energia desse universo, da existência. Só que no final das contas eu vejo que é tudo a mesma coisa. E que a vida nos deu a oportunidade de expressar esse poder através de quem somos. Desperdiçar isso, desperdiçar inclusive até essa perspectiva, pra mim, é desperdiçar justamente essa grande magia, essa grande possibilidade. E a magia, ela faz uma coisa muito incrível com a nossa vida, ela muda a nossa perspectiva sobre as coisas. Em relação às situações, em relação a quem somos, ela traz olhares novos, novas formas de se ver, de se sentir. E cada vez que a gente se vê de uma nova forma, a gente se sente de uma nova forma. Então é um manancial de possibilidades que a vida vai nos convidando a adentrar, que a gente só consegue acessar quando a gente realmente entende que esse poder é verdadeiro. E eu quero que você, nesse momento, se conecte com essa memória que você tem dentro de você, dos encontros que você já teve que te demonstraram esse grande poder. Essa grande força da vida que te traz sustentação. Algumas pessoas vão chamar isso de Deus, algumas pessoas vão chamar isso de universo, algumas pessoas vão chamar isso de orixás, de várias coisas. Mas é uma energia que tá aí, fluindo, existindo. Sejam os deuses, os anjos, os arcanjos, sejam os orixás, sejam as egrégoras, seja o que for. Existe. E a gente não precisa nem pensar sobre nomes. A gente precisa simplesmente aceitar que existe e se perguntar: como que eu posso acessar esse poder dentro de mim? Você percebe isso? Se permitir ter e se dar esse acesso. Quando eu falo sobre isso, eu também falo de alguma forma sobre esse poder que a gente é, enquanto seres que somos, sabe? Não só o universo através de nós, mas o universo que somos. E somos uma coisa muito grandiosa. Somos um poder, assim, enorme. Só que esse poder, por conta de tantas vivências, por conta da cultura, por conta da família, por conta dos ambientes, ele vai sendo minado, ele vai sendo bloqueado. Só que cabe a gente, quando o chamado vem, fazer o trabalho de limpar essas pedras no meio do caminho. E de não nos permitir também sermos as pedras, né? Sermos essa grande pedra no nosso próprio caminho. E às vezes o movimento de resistência a atender o chamado da vida para uma grande transformação é justamente essa pedra. Então a gente se torna essa pedra no meio do nosso caminho, e isso não é legal. Então eu tenho certeza que você não quer mais ser essa pedra no meio do seu caminho. E quanto mais a gente abraça a vida e vê esse mágico, eu, por exemplo, tô aqui olhando a natureza e ela sempre me encanta muito, e eu amo poder todo dia acordar e olhar para o céu, olhar para a mata, olhar para a floresta, olhar para as árvores e sentir que ela tá ali acontecendo e que ela tá me incentivando e que somos a mesma coisa de alguma maneira, fazemos parte da mesma energia. Então, a natureza, ela sempre me traz muita coragem, sabe? De ser quem eu sou, me conectar com os meus poderes. E também nesse processo de me conectar com a minha própria natureza, o meu próprio ciclo, o meu próprio ritmo. Essa comunhão. Então, quanto mais eu sinto realmente, quanto mais eu tô alinhada com a minha própria natureza, mais poder de manifestação eu tenho. Porque eu consigo ver as coisas com muito mais lucidez, eu consigo ficar muito presente, eu consigo ter certezas fincadas, sabe? Certezas de quem eu sou, do meu ser. Nesse processo que eu tenho certezas de quem eu sou, eu também tô sempre aberta a melhorar, a me transformar, a me observar mais, a ser mais cautelosa quando é necessário, a ser mais ativa quando a vida chama mais para uma ação, porque
Você ter consciência de quem você é, você entender, na verdade, que você é uma grande semente de potencialidades. Você é uma grande semente querendo germinar. Só que a gente só entende isso se a gente entra em contato com isso, se a gente olha pra dentro e a gente se reconhece como parte da natureza. Eu acho que a maior premissa de todas deveria ser isso. Deveria ser essa. Somos natureza. E por sermos natureza, somos muito poderosas. Temos muito poder. Isso não quer dizer que, que a gente é maior do que as outras pessoas. Eu tô falando de uma relação de você com você e de você com a vida. É esse tipo de poder. Um poder de você entender o brilho de esplendor que você é. Só que pra gente conseguir caminhar nessa firmeza mesmo, a gente precisa aprender também a eliminar as coisas que nos distanciam dela. Então, é um processo muito de coragem, ter a coragem de se ver de forma poderosa, de se proclamar de forma poderosa, de não se diminuir quando as outras pessoas ao seu redor estão se diminuindo, porque isso é uma tendência humana, a gente quer ficar na linha da empatia, então alguém está falando de alguma forma de si mesmo, contando uma dor, então você já pensa que você precisa ressoar com aquilo, porque senão você vai ser arrogante, você vai ser egoísta, aquilo e tal, e aí você começa a se diminuir para de alguma forma caber ali na dor da outra pessoa. Só que a outra pessoa não é sobre você. E os seus processos não são sobre a outra pessoa. Se diminuir porque o ambiente ao seu redor não está se sentindo bem, não está se sentindo na sua melhor potência, na sua melhor fase, não vai transformar o ambiente em algo melhor. Eu gosto muito dessa perspectiva de que a gente precisa, na verdade, quando o mundo está comunicando suas dores pra gente, a gente precisa encontrar quais são os nossos recursos, quais são os nossos poderes, qual é o nosso brilho, qual é o nosso diferencial. Porque a gente consegue se diferenciar daquilo que tá diminuído. E a natureza, a vida, ela quer mais produção de vida, ela quer mais vida, vida que multiplica a vida. É esse o grande chamado. Então, não se permita diminuir por conta dos ambientes, as pessoas, as relações que você está ali interagindo. Não se permita diminuir porque você aprendeu que você era algo totalmente distante da natureza. Você é a natureza, a vida, o universo se expressando de uma forma única e singular. Tome posse disso. Transforme sua vida, transforme seu dia a dia. Não é sobre uma grande transformação, é sobre 1% todos os dias. Essa atenção única que você vai se dando no dia a dia. Essa atenção verdadeira, isso vai mudar a sua vida. Ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15, 20, você vai sentir essa grande diferença. Eu tô nessa jornada do autoconhecimento, digamos assim, de uma forma mais realmente caminhante e de práticas há 10 anos. Eu comecei bem novinha a adentrar no universo do desenvolvimento pessoal, por conta das leituras que eu tinha, dos livros que eram da minha mãe. Então, desde o início da adolescência, ali pelos 12, 13 anos, eu já tinha contato com isso. Mas realmente tomar posse disso pra mim foi ali a partir dos 18, 19 anos. E eu consigo, assim, nitidamente ver a diferença da minha relação comigo e com a vida que eu tenho hoje e que eu tinha há 1 ano, 2, 5, 10 anos atrás. É muito diferente. Não só isso, é uma maturidade que a gente vai adquirindo de como nos relacionarmos com a vida, E a gente vai aprendendo. A gente vai sempre aprendendo. E a vida, ela não nos isenta de aprender. A vida nos dá as situações justamente pra gente conseguir se ver, se observar e ver de que maneira eu posso melhorar, de que maneira eu posso agir melhor, ou de que maneira eu posso me preservar também, Porque a vida tá acontecendo, as pessoas estão acontecendo, as pessoas têm as próprias ideias, as próprias concepções. E por vezes elas querem nos invadir com a forma delas de ver e a vida, de enxergar a vida. E tem uma coisa que eu não me permito mais, é caminhar conforme anda o rebanho. Não me permito mais. Isso não é uma coisa que passa pela minha cabeça, sabe? Me permitir agir como grupo, me permitir agir como o coletivo mais macro da sociedade. Eu preciso saber como é a minha forma de agir. E tomar consciência da forma das nossas ações que são coerentes pra gente, a gente tomando consciência de quem a gente é. E ir no movimento do contrafluxo tem seus desgastes, mas depois, a vida flui, que é uma beleza. E cada vez mais a gente vai se tornando mais
consciente, protegida, sabe? Mas realmente na nossa postura ali, sem se deixar cair por conta dos outros, as impressões, as expectativas, as falas das outras pessoas. Que se danem as falas das outras pessoas, minha gente. A vida tá aqui chamando a gente, entendeu? Não dá mais pra ficar se permitindo paralisar por conta dos outros. Não dá mais pra ficar se permitindo paralisar por conta das crenças limitantes que você ficou absorvendo das outras pessoas. Tá na hora de olhar pra isso, tá na hora de tomar uma decisão, tá na hora de romper laços, ambientes, hábitos que não são de multiplicação da sua vida, que não são de produção de mais vida em você, que não são benéficos pra você, que não são de alta potência. E é isso, a verdade precisa ser dita, não é mesmo? E essa aqui é a minha verdade, tá? Só que é isso, ela é a base da minha vida. A minha verdade é a base da minha vida. E eu não coloco nunca a minha verdade como algo absoluto pra mim mesma, a não ser aquelas que eu digo aqui como esse contato com a natureza, eu ser a natureza, eu ser a expressão da natureza, da vida que quer mais vida, da vida que chama por mais vida, da vida que multiplica a vida. Né, minha gente? Afinal de contas, estudei muito tempo Nietzsche, depois que você estuda muito tempo Nietzsche, Spinoza, Deleuze... a sua vida muda muito. E nesse período, inclusive, da minha vida, no início da faculdade, né, que eu comecei a adentrar esses estudos, quem tava ali por baixo também era muito de Bell Hooks, né, eu tava adentrando nos estudos do feminismo e do sagrado feminino também. Então, assim, foram várias perspectivas que foram consolidando uma pisada da minha vida, sabe, um caminhar muito diferente do que as pessoas esperam. Muito diferente do que as pessoas ficam esperando que a gente haja, sabe? Não tem mais como. Depois que a chave vira, eu sempre falo isso, depois que a chave vira, não desvira, gente. E é porque é verdade. É realmente verdade. As experiências que a vida vai nos proporcionando, elas vão, na verdade, desbloqueando quem nós somos, essas sementes que a gente tem dentro da gente. Então, eu comentei aqui sobre os meus estudos porque, de fato, me atravessou de uma forma a conseguir... E claro, também tiveram as experiências com a ayahuasca, com cogumelo, isso tudo. Tô aqui falando, tô aqui abrindo, né? E a meditação, né? A jornada começou, na verdade, em 2014, com o Poder do Agora, com Eckhart. E são coisas que vão conectando a gente a novas formas de tecer a nossa vida, a novas formas de tecer a nossa realidade. Então, eu acho que todo esse processo, todas essas coisas que eu compartilhei aqui, as leituras, a perspectiva que eu fui adquirindo e transformando dentro de mim, porque nunca nada que eu estudei na minha vida eu trouxe de forma absoluta pra mim. Eu sempre fui entendendo como que meu corpo interagia com aquilo. Isso me tornou uma pessoa muito mais firme em quem eu sou. Isso me protegeu, isso me amadureceu, isso me deixou menos vulnerável e frágil. E me fortaleceu no sentido de ter mais consciência, inclusive, de quais são os ambientes propícios para eu realmente estar vulnerável, né? E vulnerável no sentido mais de abaixar a guarda e poder só ser, falar, chorar, me expressar. Só que não de uma forma a sair do meu poder, né? De uma forma onde eu consigo ser em autenticidade e não porque alguma coisa me atravessou e me diminuiu a potência. Então, a gente ter essa consciência é também a garantia da multiplicação dessa energia potente dentro de nós. Sabermos quais são os ambientes que nos estimulam a melhorar, a crescer, quais são os ambientes que diminuem quem a gente é, que tentam diminuir quem a gente é, né? Então, a vida tá aí, nesse emaranhado, acontecendo, nos dando oportunidades, e cabe a gente conseguir tomar posse dessas oportunidades e fazer algo realmente muito bom com isso. Por nós e pelas pessoas que a gente ama, pelo ambiente, enfim. A nossa ação assim que tá reverberando nos outros. Então, as nossas transformações alegres, elas sempre vão chegar nas outras pessoas. É isso. Essa é a conversa de hoje. Eu não tinha um tema pra essa conversa, eu só liguei a câmera e comecei a falar. E eu espero que você tenha sentido algo bom, que tenha sido nutritivo pra você. Deixe seu like, que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. E a gente se vê no próximo vídeo.